Boa noite, galera PHN, noite especial, só que é o seguinte, o programa de hoje parece que não vai ser aqui não, né, padre? Não, fiquei sabendo. Ó, então vamos fazer o seguinte, vem com a gente, porque hoje o programa é especial. Vamos lá, padrão? Vamos lá. Vem também, vambora. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino este nosso lar. Boa noite, minha gente, véspera, estamos pertinho aí do Natal, que Deus abençoe você, um ambiente diferente, porque o clima é diferente, fala sério, né? Não é gostoso? Clima de Natal, olha, preparar a casa para o Natal, já pensar naquela convivência da família é maravilhoso, né? Melhor ainda quando a gente prepara o ambiente de Natal a começar, ó, daqui de dentro. E sabe qual que é o melhor lugar para receber Jesus? É um coração que luta contra o pecado. Então, estamos perto do Natal, eu sei que você já deve ter preparado muitas coisas, mas será que você já fez aquela confissão? Preparar a alma, preparar o coração para receber Jesus? Não receba Jesus de qualquer jeito não, viu? Fica a dica PHN para você, véspera de Natal, tá bom? Semana toda especial, logo logo é Natal, então nós preparamos esse momento bem bacana para todos nós. Deixa eu começar, claro, tem uma família que nós vamos entrevistar hoje, mas deixa eu dar uma boa noite para toda a equipe técnica aqui, meus irmãos de comunidade reunidos aqui. Hoje, convidados especiais na música aqui também conosco, a família Sabará, gente, completíssima. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Beleza. Completa de 3. Né? Completa. É uma dupla de 3 hoje, viu, gente? Mas ela canta também, viu, gente? Dupla de 3. É isso aí. Muito bom. Da dupla nasceu uma, né? Ficou 3. Lógico. Beleza. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, uma família muito querida. Amém. Que bom, muito bom ter vocês aqui. Dá uma pan aqui também na equipe aqui. Estamos numa casa mesmo, viu, gente? Estamos numa casa, uma casa maravilhosa, aconchegante, nos recebe essa noite. Estamos aqui, ó, o circo todo armado, né? Trouxemos os equipamentos, meus irmãos trabalhando aqui, e eu tenho certeza que vai ser uma noite maravilhosa, viu? Deus abençoe o trabalho de cada um aí. Padrão, nós de novo, né? Boa noite, sua bênção. Deus abençoe. E aí, Véspera padre? de Natal é bom demais, né? Eu gosto muito. Bom demais, né? Como sacerdote, eu imagino, né? Como sacerdote, preparar todas as celebrações do Natal é maravilhoso, né? Maravilhoso. E você falou algo importante aí, né? Da confissão. É importante preparar, né, o ambiente, a casa, para que o Cristo possa nascer, né? É mais do que muitas vezes nós falamos no Natal, né? Que o Cristo nasce, mas que seja realmente, né? Que ele seja o centro das nossas casas, famílias, né? Legal, isso mesmo. E padre, falando em famílias, hoje nós trouxemos uma família, eles já estão aqui, né, para conversar um pouquinho conosco. Gente, olha, é uma alegria ter vocês conosco aqui no programa PHN, viu? Sejam muito bem-vindos. E, assim, é uma história, gente, para preparar o nosso coração para o Natal. Nós recebemos a história de vocês, né? E é uma história, assim, fantástica, né? Que é da Dolores Beatriz Moreira e o Mauro Souza. Dolores Beatriz Moreira de Carvalho. Faltou aqui, mas tem o de Carvalho também, viu, gente? E tem o Mauro Souza. Sabe aquelas histórias para edificar o coração da gente? Para mostrar para a gente que existe um Deus agindo
hoje em dia, tem histórias que, né, claro, todas as histórias são maravilhosas, mas essa história de hoje, se você está aí, tem esse momento para você aumentar um pouquinho o volume da televisão e você escutar essa história, vale a pena. Uma história incrível, né, padre? O senhor teve aí acesso um pouquinho também, né? Sim, com certeza. O pessoal vai gostar bastante. Uma história forte, mas Isso aí. cheia de Deus. Isso aí. Deixa eu só adiantar. A Dolores, gente, ela está em tratamento do câncer. Ela está lutando contra o câncer. E veio aqui conversar conosco aqui. E olha, só por conta disso, só por você se dispor a vir aqui, Dolores, para contar a sua história no meio de um tratamento, olha, meu coração ficou extremamente agradecido. Então, boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Pode mandar uma boa noite aí para a família. Boa noite, família. Boa mundo. noite a todos. É Natal, a festa do amor. Eu acho que o Natal é a maior festa porque Deus se despe da santidade e se dá o Filho dele para nós como humano. Quer dizer, Deus ainda, mas de humano. Então, é uma festa do amor, não tem como a gente dar outro nome. Bonito que isso que você falou. Deus, ele se desvestiu da divindade, né? Para se fazer homem e habitar no meio de nós. Que coisa mais linda. Mauro, os homens falam menos, né? Mas seu boa noite aí também, né? Boa noite a todos. É prazeroso estar aqui com vocês e ouvir aqui agora, né, a história da minha esposa. Ó, preparem aí que a coisa é muito, assim, vai trazer vocês para o amor mesmo, vai fazer vocês refletirem tudo que passou, pandemia, tudo. Tenho certeza que hoje tem uma bênção na sua vida. Com certeza. Amém. Ó, o teaser do marido já mandou bem demais. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, Dolores? Vamos. Vamos saber um pouco dessa história. Vamos começar de como estava a sua vida. A sua vida estava encaminhada. O seu primeiro marido encaminhado na igreja, trabalhava na igreja. Fala um pouquinho desse ambiente em que você foi evangelizado, porque teve um momento que vocês foram encaminhados para dentro da igreja. Sim, como é que foi? Sim. E onde foi, né? Então, eu sou de Resende, meu primeiro marido era de Resende, e numa situação, como nós passamos hoje pelo Brasil, grande dificuldade, nós namorávamos e estava tudo muito difícil, e resolvemos que íamos para os Estados Unidos. Isso você tinha que idade? 22 para 23 anos. Super jovem, foram para os Estados Unidos. Aí nos casamos, eu não consegui o visto, ele conseguiu, depois eu consegui. Nos casamos num dia e viajamos no outro. Chegamos lá com a cara e com a coragem, tinha um casal de primos que nos recebeu, mas nos recebeu. E foi tudo muito difícil. Numa época onde não tinha celular, onde a gente não conseguia falar com a família, era muito difícil. E naquele vazio, naquela procura, sem conhecer ninguém, sem trabalho, muita dificuldade, sem falar inglês, ilegal. Quer dizer, fomos como turista. E aí eu descobri, porque eu fui para uma cidade onde tinha uma comunidade de brasileiros. E aí tinha uma missa para brasileiros de vez em quando se arrumavam um padre. E eu logo me envolvi nisso, né? Uma das que saiu para buscar padre, né? E aí procurava um padre, uma semana tinha missa, às vezes na outra não tinha. E fomos nisso. E o meu marido não era tão religioso, porque a família era de espíritas, né? Então, ele frequentava a igreja católica, porque os avós eram católicos, foi batizado, fez primeira comunhão, mas não tinha o hábito da igreja, né? Eu não, fui criada numa família católica, e a missa era obrigação, não tinha escolha. E aí, naquele vazio, naquela coisa, nós começamos. E, depois de um ano, nós fundamos uma comunidade fixa. Para vocês terem uma ideia, o nosso padre brasileiro virou o pároco. Era a maior comunidade dentro daquela igreja, dentro daquela paróquia. Ou seja, não só vocês entraram para uma vida de servir, de participar da igreja, participar de uma busca de espiritualidade, mas vocês se tornaram uma liderança, Sim, né, da igreja sim. Lá nos Estados Unidos. Eu e mais um grupo de pessoas, foi muito difícil, mas era tudo muito bom. Ao mesmo tempo, era muito bom. Ou seja, estava maravilhoso no sentido, claro, tinha as lutas todas, Sim. mas vocês estavam envolvidos Sim. na igreja. E o meu marido entrou muito na igreja. E ele cantava muito bem.
Então, ele se tornou um músico, era o músico da comunidade, né, com mais alguns, e passamos lá quase 5 anos, dentro dessa, trabalhando com todas as dificuldades, mas com todas as vantagens também que o país oferece. Né? Eu falo sempre que morar fora, você está sempre com um pé lá, outro aqui. É bom lá e é ruim aqui, mas é ruim aqui, é bom lá, aqui. Né? Uma coisa assim. E, depois de 4 anos e meio, nós voltamos, quase 5 anos. Tive um filho lá, e achei, agora vou ser feliz para sempre. E aí você voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil, porque foi aí a minha... que começou a desmoronar isso tudo? Foi. Como é que foi isso aí? E aí eu falei, agora eu vou ser feliz para sempre. Eu voltei, eu tinha comprado um lote para construir minha casa, tinha trazido dinheiro para construir minha casa, tinha comprado meu próprio negócio, uma padaria. E agora é trabalhar, que não é dificuldade nenhuma, a gente já tinha passado por tudo. Só que, nesse retorno, meu marido encontrou com alguns amigos, e não sei exatamente como nem quando, ele se envolveu com drogas. E se tornou, foi uma coisa muito difícil, até ele chegar ao ponto da morte, que é um suicídio. Né? Foram 6 anos, 5 anos, quase 6, de muita dificuldade. Eu tratando dele, e, apesar de tudo, ele era manso. Ele aceitava tudo que eu oferecia. Todos os tratamentos, ele aceitava. Quando ele voltava, ele caía de novo. Quando ele voltava, ele caía de novo. Teve internado várias vezes. Minha família, todo mundo muito junto, fizemos um encontro de casal, eu e ele, achei que agora vai, né? Mas não foi. E depois, no último ano, eu tive que me separar dele. Ele chegou numa fase que não tinha mais como eu conviver. Eu tinha uma padaria, levantar às 5h30 da manhã, um filho de 6 anos, que não era fácil. Eu tinha um irmão que era meu sócio, mas tudo muito difícil. Tive que me reorganizar para trabalhar na padaria sozinha, cuidar da minha casa, e ele tirei da padaria porque o bairro era o que oferecia droga na mão. Então, ele ficou sem trabalhar. Mas aí piorou. Aí ele ficou livre, sem trabalho, sem obrigação, e ficou tudo muito mais difícil. E eu chamei os pais dele e falei, não dá mais. Levem, cuidem dele, quando der, volta, porque eu não tinha mais condição nem emocional de cuidar dele. Até porque você também tinha um filho de 6 anos. Tinha um filho de 6 anos, cuidar. Exatamente. E como é que foi? Você falou do suicídio, uma morte abrupta. Nossa, para né? mim foi muito difícil. E como é que foi para administrar esse acontecimento para o seu filho? Porque você teve que... Como é que você... Acho que foi a notícia mais difícil da minha vida. Meu filho estava viajando com meu irmão, porque era janeiro, nós tirávamos 1 semana de férias cada um. Então, eu estava sozinha na padaria, trabalhando de 5h30 da manhã às 11 da noite. Abria e fechava, eu não ia na minha casa. E o meu filho foi com eles, porque era 1 semana que eu ia trabalhar, sozinha. O meu marido estava morando em Natal, no Rio Grande do Norte, que a irmã morava lá. E, antes disso, o meu marido veio, em dezembro, ele passou 1 ano lá, fez um tratamento psiquiátrico, estava sem usar droga. Né? Falei com ele algumas vezes, falava com ele, conversei com o psiquiatra dele 2 vezes, e, quando ele veio, o psiquiatra falou para mim, olha, ele está numa fase sem droga, mas ele pode surtar. Num surto, ele se mata, ele te mata, ele pode... Imprevisível. Cuidado. E, quando ele veio, que ele conversou comigo, ele me falou isso tudo. E ele queria voltar. E eu falei, tá bom, se você tiver sem usar droga, fizemos um combinado, tinha visto até um emprego para ele em Resende, numa fábrica, com uma pessoa que depois se casou com um conhecida minha. Ele falava inglês, era uma fábrica de americanos que falam inglês. Estava assim, não tinha nada arrumado, nada, mas eu já estava observando isso. E falamos, eu falei, tá bom, você volta, mas vai ser dentro dos meus modos, dentro dos meus critérios, e não sei o quê, não vai ser de um dia para o outro. E ele ficou muito feliz. Só que a família dele achava que eu era a culpada dele. Por que ele entrou no vício assim? Por quê? Né? Tinha que ter alguma razão, e a razão tinha que ser eu, porque nós vivíamos muito bem. Nós éramos um casal que todo mundo admirava. Né? Nós não tínhamos problema, a gente não tinha problema de ciúmes, a gente não tinha problema de nada. Então, os pais dele acharam que o problema era eu. E comecei a ter muitos problemas com eles. E, quando eu separei, aí foi o pior, porque aí eu entreguei o problema a eles. O Glênio ficou um tempo na casa deles, eles não deram conta, mandaram para Natal, para a casa da irmã. Ficou na casa da irmã pouco tempo, e eu entendo eles. Não tem obrigação. A irmã tinha 2 filhas, crianças também. Não tem como você acolher uma pessoa doente sem você estar bem estruturado, pelo menos emocionalmente ou espiritualmente. Não é fácil. Viver com um viciado não é fácil.
Então, eu entendo eles. Eu entendo. E ele foi para Natal. E, quando ele voltou, que falamos de voltar, ele escondeu dos pais, porque ele estava no Rio. Os pais dele moravam no Rio. Ele estava no Rio e eu em Resende. Ele foi me ver em Resende, escondido da família. E tivemos essa conversa, muito vaga a princípio. Mas, quando ele voltou para o Rio, ele levou meu filho para passar com ele o Ano Novo, para passar. E ele contou para o meu filho. E, depois do Ano Novo, depois de uma semana que ele estava lá, o meu filho, numa conversa da mesa, não sei exatamente como, contou que estava muito feliz, porque o pai dele ia voltar. E ali estourou uma briga, começaram a falar mal de mim, e o meu marido perdeu a estribeira, agrediu o irmão, a cunhada, não sei exatamente o que aconteceu, e tentou suicídio ali. Depois que aí ele apanhou do irmão, o irmão bateu nele, eu acho, não sei, ele bateu no irmão, teve uma briga. E ele tentou ali, a primeira vez, parece que ele tentou saltar pela janela do apartamento da frente. O apartamento era do fundo e o da frente era da minha concunhada, casada com o irmão dos pais dela. Mas seguraram, mas o meu sogro mandou ele embora para Natal. Achou que a situação seria melhor assim. E ele foi para Natal. 3 ou 4 dias depois, ele se matou. Ele se trancou num apartamento. O seu filho, que estava na expectativa do pai que voltaria para casa, exatamente, de repente recebe a notícia de que ele tinha se suicidado. E ele foi embora para Natal nessa noite. Meu sogro mandou ele embora para Natal nessa noite, mesmo. E o meu filho ficou sozinho. E ficou 2 dias sem se comunicar comigo. Depois ele conseguiu me ligar e falou para mim: mamãe, o papai foi embora. Ele brigou com o vovô, com o titio, e eu estou sozinho aqui, eu quero ir embora. Eles não me comentaram. E o Glênio não me ligou também. Não me contou nada do que tinha acontecido. E aí, o meu sogro e a minha sogra não estavam em casa nesse momento que o meu filho ligou. Eu esperei, de tarde eu liguei e falei: quero meu filho aqui hoje. Não, hoje não dá, já está de noite. Eu falei: então amanhã de manhã. E eles levaram o Daniel para Resende. E o meu irmão ia viajar no dia seguinte, que era sábado. E foi com ele. E na segunda ou na terça, o meu marido se matou. E ele me ligou na hora. Ele queria voltar para Resende. Ele me ligou quando 5h30 da manhã, quando eu levantei, o telefone tocou, ele falou: quero ir embora. Compra uma passagem, eu quero ir embora. Eu falei: não sei como fazer isso daqui. Não tinha internet, essas coisas. Foi no ano de 2000, ainda não tinha essa facilidade. Eu falei: vê aí o que você faz. E ele passou, eu não tive mais contato com ele. Às 6h da tarde, ele me ligou. Eu tinha ido à minha casa, tinha uma funcionária, eu falei: vou em casa tomar um banho e volto para fechar a padaria. Eu cheguei em casa, o telefone tocou, era ele. Aí ele falou: estou indo embora. Eu falei: mas você arrumou as coisas para você trazer? Ele falou: não, estou indo embora. Eu falei: embora como? Estou indo fazer um voo sem volta. Eu falei: Glênio, espera, o que você vai fazer? Ele falou: só liguei para despedir, Deus, amor da minha vida. E desligou. E eu fiquei de cá, assim, atônita, não sabia o que falar. Eu fiquei quase uma meia hora. Quando eu me dei conta, tinha passado meia hora. Nem tomei banho, voltei para a padaria. Passado uma meia hora, me ligam, uma prima dele, e me diz que o Glênio tinha morrido. Eu falei: eu sei. Ele falou: foi um acidente. Eu falei: não foi um acidente. Ele suicidou. E aí foi outro problema, porque o pai dele achou que eu queria denegrir a imagem dele até o último momento, né? Mas eu sabia o que tinha acontecido. É muito difícil administrar o vício. Muito. A pessoa que é viciada não consegue administrar o vício, mas quem está ao redor também não consegue. Então, você, querido jovem, pai, mãe, não sei que estágio de vida você está, mas se você tem algum vício, querido, por isso eu volto a falar do início do programa, prepara o seu coração para receber Jesus. Prepara o seu coração para Jesus nascer. Porque, querido, quando a gente perde as estribeiras, quando a gente deixa o vício tomar conta das nossas virtudes, é muito complicado. Estamos já no finalzinho desse bloco. Jesus, olha, você que está acompanhando a história até aqui, Jesus ainda vai nascer nessa história. Jesus vai nascer. Como, Peter? Mas que situação difícil uma mulher que perde um filho aos 6 anos de idade, tentando ali, lutando pela sobrevivência na padaria, acabou de voltar dos Estados Unidos, esse mundo desmoronando. Como que Jesus nasce num ambiente desse? Espera.
Fica aí que você vai ver como é que Jesus vai nascer nessa história. Mas antes da gente ir ainda pro intervalo, Dolores, Mauro, o padre, ele nos ajuda demais. Eu imagino, né? eu imagino. E ele sempre nos traz, né, uma luz, e não é qualquer luz, é a luz da igreja, a voz da igreja. Padre, a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: o suicídio leva a pessoa para o inferno? Quem suicidou vai para o inferno? É um tema delicado, né, para falar, mas assim, partindo dessa pergunta, leva ao inferno? Leva como qualquer outro pecado grave. Por exemplo, matar outra pessoa ou cometer um adultério, diante dos 10 mandamentos que são matéria grave, né? Qualquer pecado ali pode levar ao inferno. Agora vamos ver o que a igreja fala diante disso. Para se tornar um pecado que leve ao inferno, precisa de 3 coisas. A primeira, a matéria grave, um dos 10 mandamentos. Não amar a Deus sobre todas as coisas, não ir à missa ao domingo, né? Não tomar o nome de Deus em vão, e assim sucessivamente. É matéria grave, qualquer um. Matar, cometer adultério. O suicídio entra no não matar, Sim. dos 10 mandamentos? Sim, porque eu tiro a vida de alguém, eu estou... que a vida é o dom mais precioso que Deus deu, né? E Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, tirar a vida é algo... Por isso que é uma Ainda que seja grave. minha, matar. Isso, tanto tirar a vida de alguém ou tirar a própria vida. Entra nesse mandamento. Só que aí, matéria grave, plena consciência e deliberada consentimento. Por exemplo, é matéria grave, um dos 10 mandamentos. Mas para ser um pecado que me leve ao inferno, ele precisa de matéria grave, plena consciência. A pessoa precisa ter uma plena consciência de que aquilo é um pecado mortal que leva ao inferno, é uma ofensa grave a Deus. E mesmo assim, sabendo, por livre consciência, consentir aquilo. Eu sei que é pecado, eu sei que me leva ao inferno, eu estou livre. Pecou. Aí o que é que acontece nesse caso do suicídio? A pessoa que comete um suicídio, ela pode ser levada, vamos dizer, ou coação externa, alguém forçou de alguma forma a pessoa a cometer, pode acontecer, mas a maioria das vezes é uma coação interna. E aí da droga, né, que até o psiquiatra, né, falou do surto, e isso acontece. O surto, a droga, problemas psíquicos, uma depressão enorme, uma síndrome do pânico que gera problemas psíquicos, emocionais, tira o quê? Pode tirar o quê? A liberdade, o consentimento. Pode ser matéria grave, mas se a pessoa não tiver plena consciência, nem deliberada consentimento daquele ato, ela pode não ir para o inferno. Agora uma pergunta, padre. A pessoa está lá em ato de suicídio. Sim. 5 segundos antes de morrer, ela pensa: meu Deus, eu estou pecando, perdão, Jesus. Só que não dá mais para voltar. Então, E aí? Nós não sabemos, a igreja declara que alguém está no céu, por isso nós temos as beatificações, né, aqueles que se tornam santos, a igreja proclama é santo. O último segundo de vida da pessoa, a gente não dá para saber, né? Mas a igreja nunca vai declarar que alguém foi para o inferno. Judas Iscariotes, a igreja nunca vai declarar que ele está no inferno. Mesmo Judas? Mesmo Judas, porque nós não sabemos, a misericórdia de Deus é infinita, e nós não sabemos até onde vai essa misericórdia de Deus. E aí Deus vai ver tudo isso. Houve algo que levou aquela pessoa a tirar a liberdade, porque para você perder o céu, por livre vontade você negar a Deus, negar a graça que vem do alto. Então uma pessoa, às vezes, que comete um suicídio, ela, na maioria das vezes, e hoje é provado psicologicamente, né, que uma pessoa que comete um suicídio, chegar a esse ponto, ela está sendo levada por muita coisa interna ali que pode tirar a liberdade, né? Então, pode levar? Pode. Mas uma pessoa que cometeu o suicídio pode ir para o céu? Pode. Ela pode passar, sim, pelo purgatório antes. Porque pelo ato, né, por mais que não foi deliberado, com plena consciência, pode passar no purgatório, depois conseguir o céu.
Mas tudo isso é o que... E aí, nós não vamos deixar a nossa vida nessa dúvida, né? Então, eu digo para você, jovem, você nesse momento pode estar passando por dificuldades, por problemas. Busca ajuda, né? Busca alguém que possa te ajudar. Busca um familiar, busca um padre, busca um amigo próximo seu. Porque eu sei que você não quer tirar a sua vida. Você quer tirar esse problema, né, que está dentro. Que a pessoa, ela pensa que acabando com a própria vida, ela está acabando com o problema, na verdade, né? Então, no fundo, ela não está pensando em tirar a vida, ela está pensando em acabar com o problema. É preciso o sentido da vida, né? Encontrar o sentido. Todos nós temos um sentido de vida, mesmo passando por um fundo do poço. Tem sentido para viver, né? Isso aí. Gente, precisamos ir para o intervalo, mas guarde isso na cabeça. O que é problema? Definição de problema. Problema é aquilo que tem solução. Nossa, eu estou passando por um negócio que não tem solução, então não é problema. Porque definição de problema é aquilo que tem solução. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes de ir para o intervalo, tem uns videozinhos preparados de uma galera muito bacana aqui da Canção Nova desejando um Feliz Natal para você. Acompanha aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Feliz Natal, geração PHN! Feliz Natal, geração PHN! Feliz Natal, geração PHN! Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim, e ali está. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, mesmo nas marcas daquela dor. Do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o programa PHN especial de preparação a todos nós do Natal. Gente, que tempo maravilhoso o Natal. Tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece quer nascer no nosso coração, na nossa vida, na nossa história. Então, seja bem-vindo. Estamos aqui no programa conversando com a Dolores, que tem uma história incrível, que, aliás, é um exemplo para nós desse refrão dessa música. Tudo posso naquele que me fortalece. Dolores, Mauro, né, hoje aqui conversando com a gente dá continuidade nessa história. Nós paramos no primeiro bloco. Seu marido cometeu um suicídio, você com um filho de 6 anos de idade, muito pequeno, para entender exatamente aquela situação, mas a vida precisa prosseguir. E ela prosseguiu. A Dolores respirou fundo, assumiu o momento presente que você estava ali, né? E como é que foi a continuidade dessa história, da sua história, e como que foi... porque você teve um outro relacionamento depois. Quanto tempo depois foi esse relacionamento e como esse relacionamento foi?
Foi bastante tempo. Ele morreu em 2000. Foi em 2005. 2005. 2005, seu primeiro marido faleceu. Não, 2000. Em 2000, seu primeiro marido faleceu. 2005, eu tive você iniciou um outro relacionamento. E eu conheci dentro da minha padaria. Ele começou a frequentar a padaria. E acabei saindo com ele, dançamos. E eu acabei, quando eu vi, ele estava dentro da minha casa. Ele entrou dentro da minha casa, sem casar, sem nada, tudo errado. Tudo errado. E eu conheci a família dele, ele era de Campinas, estava em Resende, mas não tinha ninguém. Era uma coisa muito estranha. Mas, assim, ele não parecia nada. Era uma pessoa super educada, estudado, bonito. E começou. E, depois de uns meses, ele começou a me cercear, ciúmes demais, controlar com quem eu conversava, inclusive dentro da minha família. Nós somos uma família grande, de 7 irmãos, né? Minha mãe, meu pai... E a gente sempre foi muito junto, todos muito juntos. E ele começou a interferir naquilo e começou a me incomodar. Mas ele começou a interferir de maneira invasiva, mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia perceber o perigo que ele me oferecia. Até que chegou um ponto que eu falei, não quero mais. Era um final de ano. E eu cheguei nele e falei, não dá, eu estou com 38 anos, não sou mais criança, já passei por uma situação difícil, eu quero tudo diferente. Eu quero uma vida, me afastei da igreja, fiz tudo errado. Não quero mais isso. E ele ficou quieto. Só que eram 2 semanas de provas finais do meu filho. Ele estava com 12 anos. Eu falei, não posso fazer nada agora, porque eu não sei como ele vai reagir. O meu marido, meu namorado, nem sei como me referir a ele. E eu falei, vou esperar terminar as provas dele. Na última prova que ele fez... De noite, cheguei em casa da padaria, tinha trabalhado o dia todo, fui no mercado, fiz compra. Coloquei a compra no meio da sala e era aniversário de um padre amigo meu. Ele falou, não quero que você vá. Eu não gostei, mas eu falei, não vou. Fui para a casa de uma prima minha, bati um papo com ela e voltei. Quando eu voltei, eu subi. Quando eu entrei, era um sobradinho, na escada me deu uma coisa. E eu não sei por quê. Eu falei assim, Senhor, me proteja. E proteja a ele. Não sei, sozinha, subindo aquela escada. Entrei... Brotou de você, na verdade, uma oração. Isso. Brotou de você uma oração. Isso. E entrei quieta, ele tinha guardado a compra toda, ele tinha arrumado tudo, e eram umas 9 horas da noite, eu sentei no sofá, liguei a televisão, ia começar uma novela, ele falou assim, você não vai tomar banho? Você ainda não... Eu falei, não, estou cansada, vou sentar, vou ver novela. Vai lá no quarto, vê no quarto lá, você assiste lá. Eu falei, não, vou ficar aqui. Se eu tivesse ido para o quarto, eu teria morrido, porque era um apartamento grande, de 4 quartos, o meu era o último. E o meu filho estava na frente, no apartamento da frente, brincando com os primos, minha cunhada morava na frente. E eu sentei, ele levantou, ele sentou do meu lado, ele levantou e foi no quarto. Quando ele voltou, ele estava de short, sem camisa, ele estava muito pálido. Eu estranhei. Nessa hora eu falei de novo, São Miguel Arcanjo, defendei-me. Mas sem nenhuma suspeita. Uma coisa assim, aí ele chegou, ficou em pé na minha frente, encostou os joelhos dele no meu e falou assim, acabaram as provas do Daniel, né? Eu falei, acabaram. Ele falou, era hoje que você ia terminar tudo comigo, não era? Parece que ele leu meus pensamentos, porque eu não falei nada. E eu falei, eu acho que a gente tem que conversar, eu não quero uma relação dessa. Ele falou, não, eu vou fazer o que você quer. Nós vamos acabar com tudo hoje, agora. Eu falei, que bom que você entendeu. Ele falou, não, vou matar você. E pegou, tirou a faca aqui e veio em pé com a faca aqui no meu peito. Eu me dobrei, ele me deu 4 facadas nas costas. Uma no peito? 4 facadas? Não, quando ele veio com ela, porque ele estava de frente, né, com a mão direita aqui. Ah, você abaixou. Eu me enrolei e pegaram todas nas costas. Só que a minha posição não deu para a faca entrar de modo que acertasse o meu pulmão ou algum órgão, porque eu estava aqui e ele nesse sentido. Então, ele me esfaqueou, mas não me perfurou o pulmão, mas encostou e meu pulmão fechou. E eu fiquei com falta de ar. Uma facada, meu Deus do céu. Claro. É sempre um risco de morte, claro, né? Claro, claro. E eu caí de lado no sofá, e, naquele momento, eu vi minha família toda, meus irmãos, todo mundo daquela sala. E eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu não sofri, eu não senti dor, não chore por isso. Só que, naquele momento, entra meu filho. Só que era tudo só na minha cabeça. Quando eu vi meu filho, eu falei, eu não posso morrer. Meu filho é órfão de pai.
levantei, sentei. Quando eu sentei, ele me deu uma facada na perna, que foi até o cabo. E aí, quando ele puxou, não saiu a primeira vez, ele puxou. Quando ele puxou, eu levantei junto com ele. Ficamos nós dois em pé, só que eu fui caindo para frente. Quando eu caí, eu bati a mão na faca, a faca caiu e ela caiu na minha frente. Eu dei um tapa nela, ela correu pela sala toda e passou pela porta e caiu da varanda do apartamento, que dava uma altura de 4 andares. E eu me arrastei até a porta, dessa porta da varanda, que dá para os fundos, e dei um grito, falei, Daniel, 2 vezes. Não sei que altura foi, porque eu não estava conseguindo respirar. Mas o Daniel me escutou e veio. Quando o Daniel chegou, eu estava caída. O que o Daniel me diz, que parecia que ele estava querendo me jogar lá embaixo. Mas eu estava meio inconsciente. E o Daniel passou a mão num enfeite de mesa da sala e jogou nele. E aí ele soltou, eu acho que ele se deu conta. E o Daniel me pegou no colo, fechou o apartamento por dentro, tirou a chave, pegou a chave dele, deixou ele trancado dentro do apartamento. E gritou para minha cunhada veio, me levou para o hospital, meu filho fez tudo, me colocou dentro do carro. Quando nós chegamos no hospital, ele passou por cima de mim, era um carro de 2 portas. Saiu pela janela gritando que era para vir me socorrer. Vieram, ele foi no orelhão do lado, ligou para a polícia. Só que, nessa hora, os meus sobrinhos já tinham ligado para a polícia. Ele não sabia. E aí eu fui socorrida, mas eu já tinha consciência que eu não ia morrer. Eu estava muito tranquila. Né? Foi difícil para fazer o raio-x, porque eu não conseguia respirar. Eles vinham com coisa para eu respirar, mas não conseguia fazer o raio-x. Né? Teve um trabalho, fizeram, e viu que não tinha nenhuma... Só que eu estava com... Tem um nome, pulmão, não sei como. Meu pulmão como que fechou. E aí me entubaram. E me levaram para o CTI, me puseram numa faixa, eu fiquei com as costas sem ficar deitada, no alto, entubada. Eu não sei exatamente quanto tempo, umas 2 horas, mas eles não me deram uma sedação profunda. Eu fui voltando. E, quando eu voltei, eu vi que tinha uma enfermeira, e eu não conseguia falar, e eu pedi para escrever. Aí eu falei, quero ver um dos meus irmãos. E aí eles chamaram um irmão eu embaixo. Veio, era o Vavá, um irmão. Eu escrevi, não vou morrer. Tranquilize a todos. Né? E quando eu tirar o tubo, eu quero o Daniel aqui. Aí ele ficou feliz, não sei o quê, desceu, e eu chamei a enfermeira, tira o tubo. Escrevi, não posso, só com o médico. Não sei o quê, e o meu irmão estava ainda. Aí meu irmão falou, ela quer, ela está bem. E aí ele desceu. E o médico veio e ficou ali, e eu mostrei, tira o tubo. Ele falou, vou diminuir a oxigenação. Ele foi tirando o oxigênio que estava me dando. Já tinha me dado os pontos todos, já tinha suturado tudo. E foi tirando, eu acho que levou uns 40 minutos, eu não tenho muita noção. Tiraram. E aí eu falei, agora eu quero falar com meu filho. Mas um CTI. Eu falei, gente, eu estou bem. Eles é que estão precisando de ajuda. Imagino como está minha família lá embaixo. Já sabia que já tinha até chamado psicólogo para poder falar com eles, para atender meu filho. Eu falei, traz meu filho. O meu filho precisa de mim, ele não tem pai. E aí trouxeram. E aí o Daniel chegou no CTI, sentou do meu lado, conversei com ele, falei, a mamãe está bem. Foi tudo superficial. E ele ficou muito apavorado, porque eu estava muito suja de sangue. 12 anos de idade, te socorrendo. E eu com o meu cabelo, porque o Júnior, acho que me deu quando eu caí, eu não sei se eu bati o queixo no chão, parece que ele me deu um chute, eu não tenho muita recordação disso. E saiu muito sangue pela minha boca. Então, eu estava muito suja o cabelo, e o meu filho ficou, acho que meio... Eles tinham me limpado, mais ou menos. E aí, minha unha estava suja de sangue. E eu falei, Daniel, isso é só sujeira. Mamãe está ótima. Pode descer e avisar todo mundo que eu estou ótima. E aí foi, passou. Só que eu agradeci a Deus. E, olha, foi na hora. Deus curou meu corpo, meu espírito, meus traumas. Eu não fiquei com um trauma. Até um dia que eu estava com ele, vindo da roça, me deu uma coisa que eu fiquei com medo dele. Assim, mas foi 1 minuto. Ele ficou mais apavorado que eu. Não sei por quê. Foi a única vez que eu acho que eu tive uma lembrança daquela situação. Mas não fiquei com medo de namorar, não fiquei com medo. Né? Deus realmente ali me socorreu por inteiro, de corpo e alma. Dolores, eu preciso falar disso. Porque a gente está no auge de muitas coisas, sabe? É difícil falar sobre isso, mas eu preciso falar. Nós estamos no auge, irmãos. Você que me acompanha aí do outro lado.
Nós estamos no auge de um tal de empoderamento da mulher, sabe? Só que esse empoderamento da mulher faz a mulher deixar de ser o que ela de fato é, para tentar se equiparar aos homens. E nós estamos vendo aqui um empoderamento de fato da mulher, que é ser uma mulher tomada pelo Espírito Santo. A força da Dolores de olhar para o filho, de fazer a sua oração naquele momento. Eu ouvi na sua história, Dolores, me leva a perceber, até para você aguentar tudo que você aguentou nesse dia, você foi tomado pelo Espírito, sem perceber. Com certeza. Ao ponto de que você acabou de narrar para a gente que uma situação dessa foi curando, foi te preparando e te trouxe para Deus. Mas como é que uma situação tão difícil trouxe a Dolores para Deus? Na verdade, o que trouxe para Deus foi o fato de você ser tomada pelo Espírito Santo e você acabou tendo uma força que humanamente a gente não entende como você foi tomado de um poder desse tamanho. Mas não é um poder seu. É um poder do Espírito agindo em você. Então, queridos, é difícil falar disso, mas é real. A mulher, ela tem um poder gigantesco dentro de si. E esse poder quem dá é o próprio Senhor, que a fez mulher. Então, Dolores, é incrível essa história até aqui. E por que essa história é uma história de PHN? Porque nós somos tomados de um poder incrível para lutar contra o pecado, contra as insídias de Satanás contra nós. Nós somos tomados por um poder incrível quando a gente clama o Senhor. Nós não somos capazes de lutar contra o pecado sozinhos. Não somos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas deixa eu voltar agora os olhares para o Mauro. Hoje você é o atual marido da Dolores, marido, de fato, né? Sim. Porque essa história teve continuidade. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes do Mauro entrar. Quem te socorreu foi o seu filho Daniel. Sim. Vou falar um pouquinho antes do Daniel, antes de entrar com o Mauro aqui. O Daniel, 12 anos de idade, te socorreu. Sim. Você disse aqui nos bastidores que com 15 anos acabou rolando uma conversa com ele e aí ele soube de fato que o pai tinha se suicidado. Isso. Aí você de fato explicou para ele. Foi, porque ele achava que era um acidente. Eu não tive coragem de contar para ele. O que foi? O que é, Dolores? Meu Deus, é difícil fazer essa pergunta, mas eu preciso fazer de fato o que está na minha cabeça e aí você vai destrinchando para a gente. O que é o seu filho para você? Claro, você teve outro. Nossa, meu filho. O que é o seu filho para você? Meu filho é, como eu vou dizer, meu suporte. Porque ele superou. Ele superou 2 baques enormes, né? Aliás, mais, porque ele viu o pai dele sair de dentro de casa uma vez numa camisa de força. Então, ele superou muito, ele sofreu muito. Eu sei que ele tem muitas dores, muitas mágoas. Mágoas não, traumas. Mas ele é um menino extremamente doce. Ele é o contrário, ele não é. Ele é manso, ele é doce, ele canta. E é meu suporte. Assim, ele me trata como se ele fosse o meu companheiro, não o meu filho aqui. Né? É a pessoa que eu posso contar com ele qualquer coisa. Quando eu fiquei doente, né? Ele está ali. O meu filho é um pilar na minha vida. É um pilar desde sempre, desde que ele nasceu. E eu, quando eu fiquei grávida dele, eu rezava assim: Senhor, que eu nunca seja problema de sofrimento na vida do meu filho. E é o que eu fui a vida toda. Falo, meu Deus, como... Não me esqueço eu rezando lá, nessa igreja, lá nos Estados Unidos, toda vez que eu falava, Senhor, que eu seja sempre a solução para o meu filho. E foi o inverso. Foi o inverso. Até quando eu tive a conversa para poder para ele de suicídio, ele estava com os amiguinhos que eu tive que contar. Né? Com os amiguinhos que estavam usando maconha. E eu falei, é a hora, eu tenho que contar. E ele ficou muito triste, muito revoltado. Mas depois eu expliquei e falei, ele levou isso. É uma história grandiosa, que não dá para, infelizmente, gente, não dá para a gente... Né, a Dolores contou aqui nos bastidores uma história incrível do Daniel, como que ele superou
até os traumas, né? Porque ele foi acometido aí dessas visualizações, o pai depois de morto, teve as visualizações do pai num lugar feio e tudo mais. E, enfim, um jovem de fato que superou muita coisa. Mas Deus surpreende a gente, né? Você pediu que você não fosse o problema, né? Que você não fosse causa de problema, e foi o que você foi a vida inteira, mas talvez o Daniel não fosse essa fortaleza toda. Se vocês não tivessem vivido tudo isso. Deus tira um bem maior de todas as coisas, né? Mas, enfim, a gente teria que marcar outro programa PHN para a gente conversar com a Dolores e com o Daniel, né? Mas vamos continuar adiante aqui. Agora sim com o Mauro. Mauro, que história, meu irmão, que você entrou no meio, né? Porque como é que é para você, Mauro, ouvir essa história? Como é que é para você estar? Porque não dá, você casou com a pessoa e você casou com a história dela. Como é que é para você estar hoje na vida da Dolores? E como foi para você entrar na vida dela? Realmente uma história muito forte, conhecida a pontos, né? Hoje, assim, muito detalhadamente, né? Umas coisas que eu morava em Pindamonhangaba, não sabia nada da história dela, então não me preparei para nada. No caso, foi assim, a conheci, linda, perfeita, uma mulher incrível, sem história nenhuma, né? Aí depois, quando foi acontecendo e conversando a respeito disso aí, eu estava numa situação que era o que eu queria, era essa mulher, entendeu? Não era a história passada. Eu queria essa mulher para mim. Então, se houvesse alguma coisa que fosse interferir para eu não ficar com ela, seria muito difícil eu não aceitar essa história. Então, isso, para mim, é pesadíssimo, cara, muito pesado. E vi a fortaleza que há nela. E história do filho, que a protegeu o tempo que foi necessário, né? E, a partir desse momento, eu assumi, falei, ela precisa de um homem perto dela, um cara que vá tentar organizar o que está um pouquinho diferente da vida, umas coisas que ela precisa pisar certinho, e eu achei que eu era o caminho certo, então eu me propus a ela, e ela aceitou desse jeito, né? O Mauro, né? Com as brincadeiras aí com crianças, igual você falou do Daniel. Eu tive muito cedo, né? Quando eu vim para morar com ela para cá, para Resende, que daqui a Pindamonhangaba, 130 quilômetros, mais ou menos, aí. E fiquei, né? Conhecido aí com o Daniel, um cara, ficou bacana pra caramba, muito gente boa. E a minha vida foi saindo disso aí e dando condições para ela acreditar que existe, que realmente tem um homem perto dela que a ama, que está aqui para, né? Não para proteger, porque pela história dela ela não vai precisar de um protetor, tem, né? A luz divina que já está com escudo na vida dela. Então é isso aí. Eu, a partir disso aí, eu assumi um compromisso de andar ao lado dela, né? E o que ela precisar, né? Desde quando ela precisou, pode contar, pode ser o que ela falar, vamos ajudar, nós dois vamos ser um, né? Seremos um aqui e a vida da gente continua nisso aí, né? Na batalha. Que bênção seria se todos os casais pensassem assim, viu, gente? O homem ser o homem da casa, a mulher se deixar abrir o coração, assim como a Dolores, né? Porque, como a Dolores mesmo disse, você talvez teria todos os motivos de, nunca mais vou ter um relacionamento na minha vida. Mas você se abriu, Deus, na sua divina providência, mandou o Mauro. E num carnaval, que eu conheci o Mauro num carnaval em Caxambu, fui passar um carnaval em Caxambu, um ano depois que eu fui esfaqueada. Fui com uma amiga que ia para Caxambu, e eu conheci lá. E aí Deus começa a mudar toda essa história. Olha, gente, e ainda tem, depois de tudo isso, nós vamos falar no próximo bloco, ainda tem hoje a situação atual dessa mulher. Porque ela ainda hoje está enfrentando
o câncer. Mas nós vamos falar disso no próximo bloco. Agora, nesse momento aqui, você falou do seu filho, nós ouvimos falar do Daniel. O Daniel mandou um vídeo para você. Ah, não acredito. E agora nós vamos conhecer o Daniel aqui em primeira mão. E aí eu vou fazer uma pergunta, né, para o Daniel. O Daniel está morando nos Estados Unidos ainda. E aí a pergunta para o Daniel é a seguinte. Para você, Daniel, como é que foi o momento de você socorrer a sua mãe? Porque aí a pergunta é essa, né? Um menino de 12 anos de idade, como é que foi aquele momento para você, Daniel? Fala pra gente, e aí a Dolores vai saber também, todos nós, né? Vamos lá, vamos ouvir o Daniel aqui. Eu me lembro de ter chegado em casa naquele dia e eu já sabia que a gente ia mudar. A minha mãe já havia conversado comigo. Eu fui pra casa da minha tia, que era no mesmo andar, e logo depois eu já comecei a ouvir os gritos da minha mãe, e a gente, na hora eu não sabia o que era, eu saí correndo, fui pra dentro do apartamento, e eu cheguei lá, tava tudo cheio de sangue, e a minha mãe tava na varanda Foi bem rápido, e eu lembro de ter jogado alguma coisa na cabeça dele e arrastado a minha mãe para fora do apartamento. Peguei as chaves e tranquei a porta. E nessa hora a minha tia ajudou e levou minha mãe pro hospital. E é difícil lembrar exatamente o que passou, mas ver minha mãe daquele jeito e a raiva que dá, né? Enfim. Nesse dia de ação de graças, eu na verdade só agradeço por ela estar aqui comigo hoje. Tá aí a história contada pelo Daniel. Um jovem bonito, dá para ver que o Daniel é um rapaz bonitão, né? E nós estamos no final desse bloco, e eu sinto no coração de dizer, agora pedindo licença aqui da Dolores, o Mauro também, Deus dá uma força em comum pra gente quando a gente clama por Ele. Qual que é o vício que você está lutando? Volto a dizer, a gente está chegando perto do Natal, querida. Talvez você está com um vício que te afasta de Deus e você sabe disso. Você está com companhias que estão te afastando de Deus e você sabe disso. E aí, diante desse vício, você sente que a sua força, você não tem força suficiente. A pergunta é o seguinte, você tem clamado? Clamado aquele que pode te tirar desse vício? Isso que você tem que pensar. Você não precisa lutar sozinho. Você só precisa pedir. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso. Dolores, eu quero terminar esse bloco perguntando para você o seguinte. Esse fato de você clamar a Deus e Deus ter te dado força para superar tudo isso, Ele não evitou. Ele poderia ter evitado tudo isso que aconteceu com você. Mas ao invés disso, Ele te deu força. Em algum momento você pensou no seguinte, puxa vida, mas que Deus é esse que permite essas coisas todas? Nunca na minha vida. E desde criança eu também tive um episódio com 2 anos que eu me queimei toda e quase morri. E saí e fiquei com uma cicatriz enorme e minha mãe me fez viver que todas as pessoas vão olhar, você tem uma cicatriz, o outro não tem um braço, o outro não tem uma perna. Então, nenhum problema. E eu nunca me fiz essa pergunta, por que isso e por que comigo? Eu acho que nós estamos aqui no mundo expostos a tudo. E nós nos expomos.
Nós mesmos nos expomos à vida. Deus deixou todo mundo livre-arbítrio. Né? Então, não tem, se ele vier interferir em cada situação, as coisas não vão ser do jeito que ele falou. Né? Então, mas ele deixou aberto. Me procurem, estou aqui. E eu faço isso de uma maneira muito natural. Eu não sou aquela carola demais, mas eu rezo, eu vou à missa, mas eu tenho uma confiança que eu sei que ele está ali. Eu não me desespero. E foi depois da morte do Glênio que eu vi que a vida, ela está aqui eu agora e que daqui a pouco não existe mais. Nós não temos garantia do minuto seguinte. Não é porque eu estou doente, não é porque o outro é saudável. Perdi minha sobrinha de um dia para o outro, com 8 anos. Então eu aprendi isso. A gente tem que estar aqui e pedir a Deus na hora que a gente precisa, mas confiar. Não adianta eu pedir e continuar desesperada. E um frei me falou, quando você falou do problema e a solução, eu não me esqueço. Acho que aí começou uma mudança. Você falou, eu nos Estados Unidos procurando, ele era um frei americano, vai ser rápido. E ele tinha servido no Brasil, ele tinha sido da Força Aérea Americana, ele veio para o Brasil, não sei se tornou padre, e foi padre no Rio. E descobrimos ele, e ele era um dos padres que ia celebrar para nós. E um dia ele foi na minha casa, e eu estava muito desesperada, sem trabalho, sem dinheiro, sem nada, nós dois. E tinha um quadro na minha casa, assim, ele escreveu assim: se o que te preocupa tem solução, por que te preocupas? Se o que te preocupa não tem solução, por que te preocupas? E eu coloquei isso na minha vida. Eu não me desespero. Bom, tem solução? Vamos resolver dentro do prazo. Não tem? Acabou, está resolvido. E eu entrego isso nas mãos de Deus, dessa forma. Fé não dá resposta. Fé dá sentido. Fé dá sentido. Não dá resposta. Segunda coisa, Deus, ele poderia evitar, mas ele não evita. Por quê? Porque ele tem a capacidade de mudar o final da história. Ele não evita, ele muda o final. Assim como ele pode mudar o final da sua história de pecado. O Mauro assumiu a Dolores hoje. A Dolores entendeu que a gente só tem o hoje. O hoje é o que você tem para ser santo. Daqui a pouquinho a gente volta, mas primeiro a gente vai para uns videozinhos, continuando aquela galera querendo desejar para você um Feliz Natal. Vamos lá? Manda um Feliz Natal aí, galera, daqui a pouquinho a gente volta. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal, geração PHN! Feliz Natal, geração PHN! Meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor, que o meu louvor ensine-me a amar-te mais, que o meu louvor possa ancorar meu coração em teu amor, que o meu louvor ensine-me a amar-te mais. Yeah, yeah. Véspera de Natal, gente, programa PHN especial, família Sabará cantando a plenos pulmões, sou fã, viu? Fã demais. Tá friozinho aí, né, Sara? Já, um pouquinho já, né? Tá ventando ali, mas muito bom ter vocês aqui conosco. Essa música aí, olha, que musicão, viu? A gente vai voltar a cantar ela no finalzinho, a gente vai rezar, vamos cantar exatamente essa música. Uma das músicas preferidas da nossa querida Lorena, né, aqui da produção, minha irmã de comunidade. A Lorena falou maravilhas dessa música, viu? E eu confirmo, é maravilhosa. Bom, vamos lá, estamos chegando no final aqui desse momento. E você já segue a gente nas mídias sociais? Ainda não? PHN_oficial, PHN_oficial. Que tal você desejar um Feliz Natal para alguém da sua casa, um amigo? Deixa no comentário aqui no Instagram. Já pensou? Aí você já aproveita, já apresenta o programa PHN para essa pessoa. Fala, toda terça-feira, 10h30, assiste lá. Feliz Natal para você. Tenho certeza que você vai estar ajudando a gente a, na verdade, levar a palavra de Deus
para mais e mais pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos terminar esse bate-papo, essa história maravilhosa. Estou aqui conversando com a Dolores e com o Mauro. Em tabela, eu estou conversando também com o Daniel, filho da Dolores, que está morando lá nos Estados Unidos, mas que também está conversando com a gente, está sendo maravilhoso, tá? Incrível a gente trazer, justamente para esse clima de Natal, uma história como a da Dolores. Mas por que a gente resolveu trazer para você essa história? Porque é o seguinte, Jesus nasceu. E qual foi o lugar que ele escolheu nascer? Uma manjedoura. Ele escolheu nascer em uma manjedoura. E nessa manjedoura, simples como ela abriga o Cristo. Qual é a manjedoura? Qual é o lugar simples que o Senhor quer nascer? É neste lugar simples. Ah, Peter, mas a minha vida é cheia de problema, cheia de dificuldade, cheio de altos e baixos. Não importa. O Senhor quer nascer no seu coração. Porque o seu coração é a manjedoura que Jesus escolheu para nascer nesse Natal, nesse ano, tá bom? Vem pandemia aí, os tempos não são fáceis, mas olha só que coisa, ele escolheu nascer no seu coração. Então, por isso que nós trouxemos essa história de luta, de dificuldades, mas Jesus quis nascer nessa história, tá bom? Então, Dolores, você está fazendo um tratamento contra o câncer, depois de toda essa história. Sim. Né? E, Dolores, quando você descobriu, puxa, eu estou com câncer, o que passou na sua cabeça, minha irmã? E como tem sido esse tratamento do câncer? Então, fazem 8 anos e meio. Apareceu um caroço na minha mama e eu fui ao médico, eu sempre fui. E quando eu peguei, os nódulos de câncer são sempre muito duros. Parece uma pedra embaixo da pele. Quando eu pus a mão, que ele cresceu maior, porque cresceu muito rápido, foi muito rápido. Eu desconfiei e fui no médico e me pediu, né? Quando eu fui é um mastologista autodidata. Ele, na verdade, ele é um cirurgião plástico. E eu fui, quando ele olhou, ele não gostou. O que ele fez? Ele falou, vem aqui amanhã, que eu vou tirar isso, aqui no consultório. Ele tem um mini centro cirúrgico. E eu fui. Era para ser uma cirurgiazinha desse tamanho, saiu uma coisa desse tamanho. Era para ser meia hora, levou 2 horas e meia. E eu fui embora, ele falou, vou mandar para a biópsia. E foi. Passado 3 semanas, a secretária dele ligou para a padaria e falou para o Mauro, fala para a Dolores passar aqui. Quando eu cheguei na padaria, que ele me deu o recado, eu falei para ele, estou indo buscar um diagnóstico de câncer. Ele falou, que é isso? Você nem sabe. Eu falei, tenho certeza. Porque se não fosse, ele não ia mandar eu passar lá. Ele não ia me ligar. Ele ia esperar que eu procurasse. E aí, quando eu entrei, já era 6h30 da tarde. Estava a secretária, ela já me olhou com aquela cara de piedade. Falou, doutor, já está te esperando. E eu entrei. Quando eu entrei, eu estava em pé, olhei para ele e falei, boa tarde, doutor. Ele falou, não tenho boas notícias. Eu falei, eu já esperava. E eu apoiei na mesa, em pé, e falei assim, em voz alta, Senhor, obrigada por ser em mim e não ser nos meus filhos. Aí ele olhou para mim, o médico ficou, mas eu não me dei conta, só depois. Ele ficou meio quieto, olhando para mim, em pé, e eu continuei ali, não sei, uns minutinhos, e virei para ele e falei, doutor, vamos sentar, que você agora vai ter que me orientar tudo o que eu tenho que fazer. E aí sentei. Ele me deu as instruções, falou que era um câncer agressivo, que eu tinha que fazer logo, não podia esperar. Eu falei, tudo bem, precisa me dar o primeiro passo? Foi o primeiro passo procurar um mastologista e um oncologista. E eu saí dali, era por volta de 7h15 da noite. Fui embora sozinha, não tinha ninguém na minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu pensei, falei, nossa, estou com câncer. Como é que eu faço? Aí liguei para uma amiga minha que trabalha na Unimed e falei. Falei, olha, está acontecendo isso. Eu já tinha comentado com ela que eu tinha feito a biópsia e que eu achava que era. Aí ela falou, não, vou na sua... Amanhã eu te levo, porque ela trabalha na Unimed. No outro dia, 7 horas da manhã, nós fomos. Já fui no médico, já comecei o tratamento. E não chorei. Eu não chorei. Quando eu cheguei em casa, eu entreguei nas mãos de Deus, falei, Senhor, eu vou fazer a minha parte bem feita. Tudo que tiver que ser feito, eu vou fazer. E não vou reclamar. O resto é com o Senhor. Eu confio. E assim foi. E aí foi aquela comoção na família. Tem um irmão, o Álvaro, o marido da Patrícia, ficou 1 mês fugindo de mim.
não falava comigo, onde eu estava ele escondia, cada hora foi um, ninguém tinha coragem de chegar perto de mim, e o que eu vou falar para Dolores, o que eu vou falar? Né? A coisa foi acontecendo, todo mundo cria uma... A família parece que fica doente. E eu, naquele momento, depois de um mês, aquele princípio, eu falei, eu não posso piorar a vida de ninguém. Eu tenho que fazer a minha parte, preciso da ajuda deles, mas eu não posso dificultar. E logo depois comecei a fazer a químio, com 2 semanas eu estava careca, ou foi outra coisa que eu pus na minha cabeça, bom, não tenho opção de escolher cabelo, daqui a 2 semanas eu vou estar careca de novo, porque eu voltei a fazer uma outra químio que deixa careca. Eu estava fazendo uma, que meu cabelo cresceu, parei tem 1 mês, e há 2 semanas atrás eu comecei a fazer essa outra, mais 10 dias eu não tenho mais um fio de cabelo na minha cabeça, é a 4ª vez que eu vou ficar careca. E eu falei, bom, tem gente que raspa a cabeça, tem gente que pinta o cabelo de azul, eu não tenho opção. Eu vou tirar as vantagens que isso me oferece. Era verão, era dezembro. Eu fiquei careca no início de dezembro. É muito confortável. Né? Não é bonito, mas é confortável. Então, eu nunca sofri pela falta do cabelo. E eu vi muitas mulheres sofrendo mais pela falta do cabelo, pela falta da mama, do que pela própria doença, pela todo... Né? Então, meus irmãos me ajudam, me levam, mas eu procuro fazer o máximo sozinha. Eu vou aos médicos sozinha, eu faço meus exames, eu só não vou se eu não tiver condição. Quando eu estou sem condição, eu levo a minha vida normal. Eu digo sempre, meu corpo tem câncer, mas o câncer não me tem. Quem comanda sou eu. Eu cuido do câncer, eu trato do câncer como eu trato de um dente. Estou com uma cárie, eu vou no dentista. Hoje é dia de ir para o médico? Eu vou para o médico. Acabou. Levo a minha vida, cuido da minha filha, não peço, faço 90% de tudo sozinha, não é, Mauro? Tudo. Vou a São Paulo sozinha, dirigindo meu carro, faço químio, volto. Eu faço tratamento em São Paulo. E agora que eu faço uma químio mais pesada, aí vai alguém comigo, porque aí eu vou, mas na volta eu já não estou com a mesma condição. Então as pessoas me auxiliam dentro daquilo que eu preciso. Eu entrego nas mãos de Deus e eu confio. Eu digo sempre que a Eucaristia é o que completa a minha químio. A químio sozinha não me cura. O que vai me curar, o que vai me manter viva, é Deus e a Eucaristia, porque, pela medicina, metástase não tem cura. Eu tive câncer de mama, fiz uma mastectomia radical, e 3 anos depois, ainda em tratamento, hoje eu tenho câncer no fígado e nos ossos. Tenho câncer em 6 vértebras e 3 tumores no fígado. Por isso eu voltei a fazer a químio mais forte. Porque ele quase desaparece, depois ele volta. E a medicina hoje, como eles não acreditam na cura da metástase, eles estão procurando tratar o câncer como uma doença crônica. Então, o controle. Eu já estou há 8 anos e meio nesse tratamento, espero viver mais muitos dessa forma, não reclamo do tratamento. Quando eu passo mal, quando eu tenho algum efeito colateral mais grave, eu procuro fazer o que tem que ser feito. Né? Quando eu passava muito mal, que eu não conseguia deitar, meu marido e os meus filhos dormem em cima, eu não incomodava, arrumava na sala, porque se eu deitasse era pior, sentada eu fico melhor, e ali eu ficava, não precisa ficar comigo, vai aqui para quê? Para me ver passando mal? Não vai resolver meu problema e vai afetar a vida de vocês, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que estudar. Não quero pena, não preciso, não sou digna de pena. Problemas todos têm. Eu vejo pessoas com muito mais problemas do que eu, sofrendo muito mais do que eu. Eu tenho acesso a tratamento, eu tenho uma família que me dá um suporte, eu tenho médicos que me atendem. Então, eu não posso reclamar. Eu já mudei de tratamento inúmeras vezes e eu vejo pessoas morrendo por falta de assistência, por demora de assistência. Né? Eu travei uma briga com o plano de saúde, venci, e hoje eu sou muito bem socorrida dentro do plano de saúde. Então, apesar de tudo, eu acho que eu tenho muito mais a dar graças do que a reclamar, e eu não reclamo. Eu confio em Deus, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de um estágio final de câncer terminal, aquelas coisas que a gente vê, mas eu também não penso. Muito difícil isso passar pela minha cabeça. Né? E o meu outro medo é minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos, que descobri que eu tinha câncer quando ela ia fazer 4. Então, naquele momento, foi muito difícil eu achar que eu não ia acompanhar minha filha. Eu já tinha um filho que era órfão de pai e que eu via a dificuldade que era. Eu falei, e órfão de mãe? Né? Como vai ser minha filha órfã de mãe? Então, isso
sempre foi o que mais a minha maior dificuldade, né? Mas o tempo está passando, já são 8 anos e meio, ela já está com 12. Hoje ela tem um pouco de medo, hoje ela entende mais, ela sofreu algumas dificuldades na escola, perdeu 2 amiguinhos, que a mãe morreu de câncer, o outro pai agora, há pouco tempo. Então, de vez em quando, ela fica... né? E eu rezo para ela e converso com ela, né? Mas esse hoje eu acho que é o meu maior medo, mas eu tenho o Mauro e o meu filho é o segundo pai dela. É uma coisa, sabe? Então, Deus não vai desamparar. Se amanhã, não sei quando eu vou, se daqui a 1 ano, se daqui a 10, mas eu acho que em qualquer época, eu acho que Deus não vai me desamparar, porque Ele não me desamparou até agora. E não vai desamparar meus filhos, não vai. Né? Eu realmente entreguei nas mãos de Deus e não sofro por isso. Não sofro. Porque eu vou morrer todos, ninguém tem garantia do amanhã. Então, a gente tem que estar preparado, realmente, porque a gente não sabe o que vem daqui a pouco. A gente não sabe o que vem daqui a pouco. Podia fazer um comentário agora, mas não vou fazer. A gente vai ouvir de novo o Daniel, filho da Dolores. E o Daniel, claro, você tem uma filha, falou um pouquinho dela também. A vida andou, a vida continuou. Hoje é a Dolores, o Mauro e a filha, o nome da sua filha? A Iara. Dolores, o Mauro e a Iara. Só que a gente vai voltar a conversar com o Daniel, e o Daniel vai falar pra gente um pouquinho o que é a Dolores para ele. Nossa. Quem é a Dolores pro Daniel? Vamos escutar? Oi, mãe. Oi, Maurão. Pois é, o que a minha mãe representa pra mim? Bom, minha mãe pra mim representa amor, representa força, garra, determinação, honestidade. Ela é o motivo do ser humano que eu sou. Foi ela que me ensinou os meus valores, os meus princípios. Foi ela que me ensinou que nada nessa vida é mais forte do que a nossa vontade de vencer e que não tem nada nessa vida que valha mais a pena do que a sua consciência, a sua felicidade. Ela gosta muito daquela música que diz que o futuro é uma astronave que não podemos pilotar, né? E isso é muito forte para mim quando se diz da minha mãe, porque não importa a rasteira que a vida vai dar, ela vai estar sempre de cabeça erguida, forte, pronta para encarar qualquer coisa. Eu te digo, Dolores, com todas as suas dores, você é Beatriz, a peregrina, aquela que traz felicidade. Eu agradeço muito por você ser minha mãe, por tudo que você fez por mim sempre. Graças a você eu sou o ser humano que eu sou. Tá? E você, Maurão, você é um cara nota 10, muito da paz. É uma alegria imensa saber que a minha mãe encontrou você. E eu espero que o amor sempre cresça e esteja sempre mais forte. Ela é uma mulher nota 10, cara, e ela merece ser amada 100%. Amo muito vocês dois. Pode fazer aí, fundinho, e continuar, Helder? Agora sim, acho que cabe o comentário. Você está vendo o que o Espírito Santo, o que Deus é capaz de fazer dentro da gente? Se o Espírito Santo, se Deus existe ao ponto de estar hoje sustentando a Dolores todos os dias, enfrentando um câncer há 8 anos e passando por tudo isso que ela passou, você acha que Deus não vai sustentar você para você vencer esse vício que você está carregando tanto tempo? Quem é você? Aliás, quem somos nós na situação que nós estamos? Quem somos nós para julgar onde Jesus pode ou não pode nascer? Ele pode nascer na sua vida. Você acredita nisso? Você acredita que Deus pode nascer na sua vida? Porque Ele pode. O único que pode impedir isso
é você mesmo. Porque ele pode nascer na sua vida. Hoje. Véspera de Natal. Eu quero pedir licença para terminar esse programa assim, rezando por você, Dolores. Claro. Por tudo aquilo que você ainda está enfrentando e vai enfrentar. Rezando também, agradecendo a Deus por aquilo que você é, justamente com essa canção do Sabará, que o meu louvor, é forte essa música, que o meu louvor possa ancorar o meu coração. O que é a âncora? A âncora, ela dá firmeza para o barco em alto mar. Sim. A âncora está lá embaixo segurando o barco, para ele não ir para qualquer direção, ele fica firme. Sim. E o que firma o nosso coração? É o louvor, independente da situação. Então, quero pedir ao Senhor que sempre mantenha dentro de você esse louvor que você exala com a sua vida, independente da situação que chega até você. Você é uma mulher muito forte, Dolores. Visível a virtude, as virtudes, né? A fortaleza, né? Amém. As virtudes, os dons do Espírito aí, que vai exalando, né? Obrigada. Não tem como não se emocionar em tudo que Deus tem feito e está fazendo. Com certeza. Ainda vai fazer muito, eu sei. Deus vai transformando, né, Pita? Isso todo mesmo, dia. Padre. Eu falo, Deus não tarda. Deus age sempre na hora certa. Sempre. Amém. Então, pela continuidade dessa família, por você, Mauro, Daniel falou, e já estou percebendo isso com um pouquinho de tempo que a gente está se conhecendo. Você é um homem incrível, centrado, firme, né? Então que Deus consiga não, que Deus continue, porque conseguir Ele consegue, que Ele continue sempre te dando a graça de crescer nas virtudes, na santidade, e como todos nós, né? Como todos nós estamos aprendendo, que você também tenha essa oportunidade de crescer e aprender cada vez mais com a força dessa mulher que Deus te deu. Padre, a nossa vontade era rezar por cada um, estar na casa de cada um que nos acompanha agora e rezar pela sua família, por você, pelos seus filhos. Como a gente não pode, a gente vai rezar por vocês. Sim. E que esse momento de oração atinja você também que está nos acompanhando. Vamos rezar, Padre? Por esse casal, pode permanecer sentado. E aí nós encerramos cantando a música do Sabará, mas nesse momento, Senhor, visita essa família agora, Jesus. O Daniel, a Yara, a Dolores, a Yara, o Mauro. Eu tenho um filho também, João Gabriel, goleiro do Audax, tem 21 anos. Né? Repete o nome dele, Mauro. É João Gabriel, fora do casamento com a Dolores, entendeu? Aí ele mora em São Paulo, goleiro do Audax, 21 anos. Aí tem a Yara, e um abração para mim, pro meu querido Daniel. Te amo, meu querido, beleza? Vamos rezar então por essa família. Senhor, toma conta agora. Batiza no Espírito Santo, Senhor, essa família. Essa família, Senhor, que o Senhor escolheu nascer, o Senhor escolhe. Não importa, Senhor. Não importa o lugar, quando o Senhor quer nascer, o Senhor chega e transforma tudo. Vem, Senhor, transformar este lar com a Tua presença. O Senhor pode, Senhor, somente o Senhor pode. Batiza, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, convertendo o coração de cada um. O coração de cada um, Senhor, aquilo que cada um vive. Senhor, que o Senhor esteja à frente de todas as situações. Toma conta do Mauro, Senhor, esse homem, que esse homem seja não somente um homem firme e forte, mas que ele seja um homem santo. Santo, é santidade que esse mundo precisa, é santidade que essa família precisa. A Dolores também, Senhor, que ela seja, claro, uma mulher cheia de capacidade, de virtudes, mas que acima de tudo ela seja uma mulher santa, Senhor, que ela exale santidade. Isso vale para toda essa família, para todos nós nesse Natal. Santidade, a presença do Senhor dentro de nós é mais forte do que nós imaginamos. Xiniri alabanderia alabalaria laricanderia alabalaria. Xiniri alabanderia canderia alabalaria alabalaria. E te pedimos, ó Senhor, a força do Teu Santo Espírito nessa véspera de Natal, sobre cada família que nos acompanha nesse momento. Tantas famílias com tantos problemas parecidos, outros problemas iguais,
da Dolores. Nós pedimos, Senhor, derrama uma força grande em cada um dos que nos acompanha, em cada família, em cada casa. Derrama os dons, as virtudes, tudo aquilo que for necessário para que Tu sejas o centro, Senhor Jesus. Em todas as situações, Senhor, que o meu louvor possa ancorar o meu coração no Teu amor. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em Teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-Te mais. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em Teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-Te mais. Yeah, yeah. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família atingida. Obrigado por essa família sendo atingida agora pelo poder do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, equipe. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Deus abençoe você, a sua casa. Jesus, Ele quer nascer em você, na sua vida, na sua casa, na sua família. Padre, sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dolores, obrigado. Que isso. Deus lhe pague. Que isso. Eu que agradeço as bênçãos todas que com certeza vou receber aqui hoje, mediante tantas orações que eu sei que vão fazer por mim. E é o que tem me mantido viva, eu acho que são as orações de todos. Obrigada a vocês. Obrigada. Amém. Obrigado, obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado por ter vindo. Deus abençoe cada vez mais. Até o próximo programa PHN, se Deus quiser. E não se esqueça, Deus dentro de você te faz mais forte do que você imagina que você é. Vamos lá? Que o meu louvor, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em Teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-Te mais. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em Teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar-Te mais. Que o meu louvor possa ancorar meu coração em Teu amor. Que o meu louvor ensine-me a amar.